Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wellington e dou bem-vindo, Quero dar bem-vindo a todos vocês aí que estão assistindo nosso canal, participando, Ali compartilhando o vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. E estou aqui para fazer trazer a palavra do dia. Todos os dias, 10 horas da manhã, estou aqui para trazer uma meditação, uma palavra de reflexão para a tua vida. Mas também às 18 horas estou aqui também às 18, fazendo aquela oração da fé, e meia-noite a oração da madrugada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like. E para nossa meditação de hoje, a palavra do Senhor nos fala em Marcos, capítulo 1, versículo 40, sobre um homem que encontrou Jesus e ele estava estava com muita lepra mesmo. E a Bíblia diz que aquele leproso chegou para Jesus e disse: Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode tornar-me limpo. Aquele homem tinha fé, tanto é que ele disse: olha, se o Senhor quiser. Olha só, entende aí, irmãos, que aquele homem, embora ele precisasse ser curado daquela lepra, ele condicionou a cura à vontade de Jesus. Ele disse: olha, se o Senhor quiser. Então, meus amados irmãos, quando nós lembramos dessa pequena palavra, nós temos que entender também o que tem que prevalecer não é nossas vontades, mas é a vontade de Deus, tá? A Bíblia sempre nos ensinou que tem que prevalecer nas nossas orações a vontade de Deus. O próprio Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, antecedendo o seu sofrimento, a sua morte, ele ficou muito abalado emocionalmente, ficou muito abalado, porque ele estava vendo tudo aquilo que iria acontecer com ele. E ele fez uma oração, ele orou e falou: Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia seja feito a tua vontade e não a minha. Jesus foi um exemplo, quando ele disse: prevalece a vontade do Pai, seja feito a tua vontade, não a minha. E esse rapaz aqui que estava com lepra, ele falou: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus moveu de íntima compaixão. Jesus sempre se compadecia das pessoas. E Jesus, vendo a situação daquele homem, daquele estado de lepra, aquele estado terrível, porque naquela época era pior do que hoje. Hoje nós temos medicamento, temos remédio, temos vacina, nós temos todos os aparatos científicos da medicina que ameniza e resolve essas questões. Mas naquela época não existia a medicina, não era avançada como existe hoje. Então todas as pessoas que eram acometidas da lepra, a pessoa tinha que ficar isolado, sair do convívio familiar, abandonar o pai, a mãe, a mulher, os filhos. E isso aí, meus amados irmãos, a lepra em si já causava sofrimento, dores. Agora, o afastamento do convívio social trazia dores emocionais, problemas gravíssimos no sentido emocional e psicológico. Então essas pessoas tinham que ficar isoladas de todo efeito. E aquele homem chegou para Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Jesus, movido de compaixão, Jesus disse: eu quero que você fique limpo. E Jesus estendeu a mão e fez uma coisa que não poderia fazer. Não poderia tocar em ninguém que tivesse lepra. Mas Jesus tocou naquele homem e naquele exato momento a lepra saiu do corpo daquele homem. Meus amados irmãos, a lepra na Bíblia é comparado, é feita uma analogia com o pecado. Primeiro, a lepra ela é contagiosa. O pecado também pode contagiar também. A palavra de Deus diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Se você anda com pessoas que só praticam o mal, só fala coisa que não deve, pessoas que têm maldade no coração, se você não tiver cuidado, o pecado daquela pessoa vai acabar influenciando você também para o mal. Então, meus amados, assim como a lepra, ela é contagiosa, o pecado também é contagioso. É por isso, meus amados irmãos,
que nós temos que afastar daquelas pessoas que vivem uma vida pecaminosa, vivem uma vida que é totalmente fora da vontade de Deus. Nós não temos que fazer acepção de pessoas, nós não podemos desprezá-lo, mas nós devemos evitar de estar andando com pessoas que o coração é maldoso, só quer fazer o mal. Então nós temos que evitar esse tipo de pessoas. A própria palavra, irmãos, lá no Salmo 91, Salmo 1, diz o seguinte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, meus amados, nós temos que evitar estar envolvido com pessoas de má índole, de pessoas que só querem o mal, pessoas sanguinárias, pessoas que não têm nada de bom para nos oferecer, porque o pecado, ele pode contagiar. Um dia ele fala uma coisa, outro dia ele tenta te induzir para o mal, você vai aceitando assim, daqui a pouco a pessoa não tem juízo, acaba aceitando aqueles conselhos de pessoas ruins. Então, irmãos, é comparado nesse assunto. E outra coisa também, o pecado, a lepra, afasta a pessoa da comunidade familiar. O pecado também afasta também a pessoa da comunidade espiritual, da comunidade. Ele afasta da família de Deus, ele afasta da casa do Pai, ele afasta da presença do Senhor. O pecado faz a pessoa afastar da presença de Deus e do convívio familiar no sentido espiritual. Então Jesus se compadeceu daquela pessoa e Jesus disse: eu quero que você fique limpo. E Jesus tocou ali e aquele homem ficou curado. Meus amados irmãos, Jesus ele vai além daquilo que nós esperamos. Quando nós pedimos alguma coisa a Jesus, além de nos dar aquilo que nós estamos precisando, ele vai muito além. Aquele homem disse: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus poderia dizer: fica limpo agora, você vai ficar limpo. E realmente só a palavra de Jesus era suficiente para curar aquela enfermidade. Mas Jesus fez questão de colocar a mão no leproso e dizer: eu quero que você fique limpo. E colocou. E Jesus, é óbvio que Jesus não se contaminou com isso, né? Não houve uma contaminação, não houve nada. Muito pelo contrário, as coisas boas que estavam em Jesus, aquela virtude, é que contagiou a vida daquele homem. Meus amados irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, ao invés das pessoas nos contaminarem, nós acabamos influenciando as pessoas com as virtudes que Deus tem colocado em nós. É impossível, você não consegue, glória a Deus, você não consegue, se você está na presença de Deus, você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, o mundo jamais vai te influenciar. Muito pelo contrário, é você que vai influenciar o mundo, ou deve influenciar o mundo, com as coisas boas, com as coisas de Deus. Meus amados irmãos, então tá aí a palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração. Então vocês recebam esta palavra, a palavra abençoada da parte de Deus, a cura desse leproso, que sirva de exemplo, que sirva de aprendizado. Aprendizado no seguinte: tem que prevalecer a vontade de Deus. Devemos lembrar também que nós não podemos deixar nos contaminar com as coisas do mundo. O mundo não pode nos contaminar. Somos nós que temos que influenciar o mundo para as coisas boas, para trazê-los para a presença do Senhor. Meus amados, eu gostaria até de fazer uma observação aí. Eu fico assim tão triste quando vejo tantas pessoas aderindo coisas do mundo e levando para dentro da igreja. Tem muitas igrejas, infelizmente, que ao invés do mundo se espelhar nela e pegar o molde da igreja, o mundo apanhar e colocar em prática lá fora, muitas vezes tem acontecido diferente. A igreja tem pego aquilo que é do mundo e tem
levado para dentro da igreja, quando na verdade, irmãos, nós não precisamos disso. Eu gostaria de dizer para vocês, às vezes a pessoa diz, a igreja precisa se renovar, precisa fazer isso e acontecer. A igreja precisa de autoridade, a igreja precisa de unção, a igreja precisa da presença de Deus. É isto que basta para a igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus começa a operar, fazer milagre verdadeiro, tá, irmão? Daqueles, aparentemente, existe lugares por aí que tenta simular uma coisa que não é verdade. Eu estou falando de milagre verdadeiro, genuíno, quando Jesus realmente opera dentro da igreja. A gente não precisa pegar nada do mundo e trazer para dentro. O mundo vai ver que Deus está presente naquela igreja e vai acontecer como aconteceu na igreja lá do Novo Testamento. Então caiu na graça de todo o povo, vendo Deus operando, coxo andando, demônio sendo expulso. Tudo isso caiu na graça do povo. E a palavra do Senhor Deus diz que Deus ia acrescentando cada vez mais, pessoas iam se convertendo, graças a Deus, ali na igreja, lá no Novo Testamento. Irmãos, que sirva de exemplo para nós, tá bom? Então tá aí a palavra de Deus, que Deus te abençoe, guarda no teu coração e até o próximo vídeo. Mas antes disso, vou largar para você esse vídeo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.